Olá, sejam todos bem-vindos à minha cozinha novamente. Eu sou Francis Matheus de Oliveira e hoje eu tenho uma deliciosa receita para vocês com uma base de gelatina. Tá cansado de ouvir aquelas piadinhas com as suas receitas de gelatina no Ano Novo ou no seu Natal? Hoje eu tenho uma deliciosa receita de uma gelatina 3D de morango. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal se não está inscrito. Bom, nós vamos começar preparando o nosso creme anglaise, o nosso creme de gemas, que vai ser a base para duas partes da nossa receita. Então eu tenho aqui numa panela, já tenho o leite. Neste leite eu vou colocar metade do açúcar. A outra metade eu vou colocar sobre as gemas. No leite também eu vou acrescentar, para aumentar a essência, para deixar mais saboroso, eu vou acrescentar meia fava de baunilha. Se você não quiser acrescentar meia fava de baunilha, não tem problema. É lógico que ela vai agregar demais na sua receita, mas não é um ingrediente primordial. Você pode substituir a fava de baunilha por uma fava tonka, que é o cumaru, que é a nossa baunilha do Brasil. Você pode substituir por raspas de laranja, raspas de limão, tá? Ou simplesmente não colocar. Esse aroma é maravilhoso. A gente vai pegar só as sementes, tá? Nós vamos utilizar só as sementes. Então a gente raspa e acrescenta as sementes ao leite. Se você desejar depois tirar as sementes, você pode colocar a fava para cozinhar junto com o leite também. Só tem que lembrar depois que ferver o leite, você retira essa fava de lá, tá? Ela vai ajudar a saborizar ainda mais. Eu não vou fazer isso por quê? Porque eu vou produzir o extrato de baunilha, que é o que eu sempre falo aqui pra vocês, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui vodka, pode ser também o álcool de arroz, e eu vou colocar essa minha fava aqui, tá? Na vodka. Então o que acontece? Eu vou mexendo isso todos os dias, eu tenho que misturar, tampa bem, ó. E dar uma chacoalhada todos os dias. Para esse extrato ficar bom, ele demora uns 3 meses, tá? Para ele ficar com todo o sabor bem odorizado, tá? Você coloca aí uma etiqueta, ó, esse aqui eu comecei a fazer em novembro. Então você põe a data, daqui a 3 meses a gente começa a utilizar. Vamos levar o leite então para ferver. Enquanto o leite ferve, a gente vai misturar bem as gemas com o açúcar, até que esse creme fique meio esbranquiçado e o açúcar tenha se dissolvido nas gemas. Ferveu o leite, nós vamos acrescentar ele aos poucos, a mistura de gemas, para que essas gemas não cozinhem. Então nós vamos acrescentando aos poucos e mexendo sempre. Pare sua panela. E vamos levar para cozinhar. Nós vamos cozinhar isso em fogo médio para baixo, mexendo sempre, tá? Não pode parar de mexer. Em fogo sempre médio para baixo, até que ele fique uma consistência cremosa e a gente consiga o ponto na P. O que é o ponto na P? Aquele que você passa o dedo pela espátula e você percebe que o creme ele já não escorre mais se misturando rapidamente. Ó. Como você pode ver, ele ganha uma textura bem cremosa e o ponto na P é esse aqui, ó. Você passa o dedo para a colher, você pode ver que o creme, ó, ele já não escorre mais se misturando. Nós vamos transferir isso para um refratário e vamos cobrir com plástico filme em contato e vamos levar para a geladeira até que ele fique bem geladinho. Vamos então, com o nosso creme de gema já bem geladinho, pegar a gelatina de morango, um pouco de água gelada, e vamos deixar ela hidratando aqui na água gelada. Enquanto ela hidrata, eu vou pegar aqui alguns morangos, a quantidade que está aparecendo aí para vocês no vídeo. Se eu não conseguir pegar a quantidade aqui, na descrição do vídeo está toda a quantidade certinho. Eu vou mixar isso, tá, para que ele vire um purê. Esse purezinho de morango, nós vamos levar isso para o fogo para reduzir um pouco o líquido, tá?
Nós vamos deixar cozinhar até que mais ou menos reduza a metade. O morango ele é uma fruta muito suculenta, tá? Quando a gente está elaborando uma mousse, a gente quer que ela fique um pouco mais firminha, então a gente tem que reduzir um pouco a quantidade de líquidos. Reduzido o seu purê de morango, nós vamos então acrescentar a gelatina que a gente deixou aqui hidratando. Tá? Vamos misturar bem para que o calor do nosso purê já dissolva a gelatina. Vamos então pegar uma pequena quantidade de creme de leite fresco ou a nata e vamos bater isso em pontos de chantilly. Onde a textura desejada do seu chantilly, a gente coloca ele de ladinho aqui. Junto aqui com o nosso morango e a gelatina, nós vamos agora pegar 1/3 do nosso creme de gemas e vamos misturar aqui. Misturou bem, nós vamos então incorporar o chantilly. Tá? Como é uma quantidade pouca, eu vou colocar metade e depois a outra metade, lembrando sempre de fazer isso de modo bem delicado, tá? Para que você não perca a aeração do seu chantilly, o ar que a gente colocou no nosso chantilly. Homogeneizou bem os seus ingredientes, nós vamos então pegar um potinho pequeno, tá? Esse é o coração da nossa sobremesa. Então eu tenho aqui um potinho, ele tem 11 por 5 de altura. Eu vou untar ele com óleo, tá? Bem pouquinho, para poder desenformar com facilidade. Unta ele todo, tanto no fundo quanto nas laterais. Eu vou colocar uma quantidade de mousse até mais ou menos a metade do potinho. Vou acrescentar 3 morangos picadinhos, tá? E o restante da mousse. Feito isso, nós vamos levar para o congelador por meia hora. Vamos fazer a segunda camada da nossa gelatina. Para isso eu estou pegando aqui uma quantidade de gelatina em pó sabor maracujá. Dessa vez eu vou acrescentar água fervente. E vou diluir bem essa gelatina nessa água primeiramente. Dissolveu bem a sua gelatina, tirando todos os cristalzinhos, você reserva. Bom, para fazer a primeira mousse, eu utilizei o creme de leite fresco, tá? Agora eu vou utilizar um pouco de nata que eu ainda tinha aqui. Então, estou pegando uma quantidade de nata, pode ser essa mesma quantidade de creme de leite fresco para você bater em chantilly, tá? Como eu estou utilizando a nata, eu vou acrescentar um pouco de água bem gelada, tá? Se você estiver utilizando o creme de leite fresco, não precisa da água gelada. Nós vamos bater isso em ponto de chantilly. Conseguiu o ponto e a textura desejada do seu chantilly, reserve ele aqui alguns segundinhos. Nós vamos então pegar o restante do nosso creme de gemas e vamos colocar a nossa gelatina e vamos homogeneizar isso tudo muito bem. Homogeneizou a gelatina com creme de gemas, nós vamos acrescentar agora o nosso chantilly. Sempre aos poucos e delicadamente, tá? Vou pegar o nosso segundo pote, que tem que ser um pouco maior do que o primeiro, tá? Nós vamos colocar aqui mais ou menos a espessura de um dedo da nossa mousse no fundo do nosso pote. Feito isso, nós vamos levar para o congelador por 10 minutos. Os 10 minutos que nós colocamos aqui a nossa segunda mousse no congelador, nós vamos pegar só mais um pouquinho, vamos colocar aqui no fundo, meio que centralizado. Como ela está gelada, ela já vai começar a endurecer, tá? Nós vamos então pegar a nossa primeira mousse. Para desenformar, eu vou colocar ele um pouquinho em água morna, para que ele possa desprender das laterais. Tirou sua mousse, agora nós vamos colocar ela centralizada sobre a nossa mousse de maracujá. Com as mãos bem higienizadas e com bastante cuidado. Nós vamos então agora completar as laterais e cobrir até o limite do nosso pote. Feito isso, congelador por mais meia hora. Nós vamos então começar a finalizar o nosso entremê, a nossa gelatina com os morangos. Nós vamos então pegar a gelatina em pó sem sabor, vamos deixar ela hidratando por uns 5 minutos
em água gelada. Passou o tempo de hidratar sua gelatina, nós vamos derreter isso ou em banho-maria ou no micro-ondas. Na derretida nós vamos então pegar a água, vamos acrescentar um pouco de açúcar, um pouquinho de suco de limão e vamos acrescentar a nossa gelatina derretida. Mistura bem para dissolver o açúcar. Misturou, nós vamos então pegar o recipiente. Não esquece que todos os recipientes têm que estar untados, tá? Nós vamos untar com óleo o fundo e as laterais. Pote untado, nós vamos colocar mais ou menos a espessura de um dedo no fundo. Levar para o congelador por aproximadamente uns 20 minutos. Endureceu a sua primeira camada, nós vamos agora então dispor os morangos. Nós vamos utilizar o morango com a folhinha, tá? Então é importante que você faça uma higienização muito boa dos seus morangos, tá? Eu vou dispor eles desta forma, tá? Se você quiser, você pode dispor de uma outra forma. Eu vou começar fazendo uma estrela ou uma florzinha no meio. O ideal é que os morangos tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Estão todos cortados ao meio. Feito isso, nós vamos colocar a gelatina até mais ou menos a altura deles. Nós não vamos encher muito, porque senão os morangos podem flutuar e não vai dar um efeito muito legal. Nós vamos então levar para o congelador por mais uns 10 a 15 minutos. Olha, desenformei da mesma forma que o outro, tá? Lembra que no entremê você tem que ter muita paciência para desenformar. E vamos colocar ele centralizado na nossa forma. Mais metades de morango e vamos colocar na lateral. Colocou os morangos, nós vamos então preencher as laterais com o restante da gelatina. Nós vamos levar isso para o congelador por mais uns 40 minutos, que é para finalizar de vez, para que ela fique bem durinha, bem firme. Para a parte mais delicada de todo o processo, que é desenformar a nossa gelatina em 3D, o nosso entremê. Para isso eu estou aqui com um guardanapo e eu coloquei ele em água quente, tá? Nós vamos colocar ele em volta para a gente poder desenformar. Você pode também, com uma espátula bem fininha, passar nas laterais para ela já se soltar também. Se as laterais deu uma soltadinha com uma espátula, nós vamos então virar no prato em que vamos servir, com muito cuidado, calma e paciência. Papel toalha ou um guardanapo, a gente seca bem as laterais para tirar toda essa umidade que está em excesso. Está pronto para servir a sua deliciosa gelatina em 3D de morango. Gostou da receita? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e pode compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Pode me procurar também no meu Instagram ou no meu Facebook, onde eu sou francis.mateusoliveira. E aproveite a sua receita e um feliz ano novo a todos vocês!